Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um evento do projeto Eventos em Educação Matemática do Programa da Licença. Hoje é dia 24 de julho de 2024 e estamos aqui recebendo a professora Catiane Massante para conversar um pouquinho com a gente sobre educação financeira. O título da fala dela hoje é A Sociedade de Consumidores e Suas Armadilhas. Produto, vendedor e consumidor. Quem é quem? A Catiane cursou licenciatura plena em matemática na Faculdade de Formação de Professores da UERJ aqui de São Gonçalo. Cursou uma especialização em ensino de matemática na UF e também tem mestrado em educação matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Mais importante que tudo isso, a Catiane é a mãe da Aurora, né, Catiane? No momento é o mais importante e o que eu mais faço. Justamente. Então, Catiane, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Eu espero que a gente tenha um ótimo evento hoje e passo a palavra então para você, tá bom? Fica à vontade, eu vou fechar aqui, mas qualquer coisinha pode me chamar que eu tô aqui. Tá, deixa eu só colocar aqui o timezinho que eu fico de olho na voz. Pronto. Gente, uma boa tarde. Hoje eu trouxe um pouco do trabalho que a Natasha falou, né, que é fã, mas dei uma adaptada porque ao longo da nossa conversa, vocês vão perceber que o meu trabalho está muito, a minha pesquisa, né, foi muito é, dentro da sociologia e do marketing. Com essa reviravolta que a gente teve, né, para o marketing digital, que está tudo muito centrado no marketing digital, várias coisas foram mudando. Então, eu trouxe um pouco, levei a conversa um pouco para esse lado de quais foram essas mudanças, tá? Então, além de falar um pouco das armadilhas, que foi o que eu sempre falei desde o início, direcionei um pouco para o que o marketing digital trouxe de novidade nesse campo das armadilhas. Como a Natasha falou, né, eu sou educadora, professora já há mais de 10 anos da rede pública e particular, mestrado em educação matemática, iniciei o doutorado também em educação matemática voltada para a educação financeira escolar, e agora, já desde 2021, 2020 para 2021, mãe da Aurora e em tempo integral. Então, a Natasha me pescou lá na imersão da maternidade para trazer um pouco do meu trabalho para vocês, mas estou muito imersa nesse tema da maternidade e no desenvolvimento dela, né? Bom, essa pesquisa foi iniciada em 2014, que foi quando eu iniciei o mestrado, e logo cheguei na educação financeira, mas queria um tema dentro da educação financeira, que tinham várias possibilidades, eu fui para a área do consumo, que era um departamento que sempre me conversou muito comigo, a educação financeira a nível familiar. Eu sempre brinco nas palestras que eu falei primeiro dívida e depois que eu fui falar as outras palavras, porque venho de um histórico familiar muito voltado para uma vida financeira desregrada. Então, eu sempre, quando entrei nesse tema, entrei pensando como contribuir para pessoas que não têm esse conhecimento, não têm essa educação dentro de casa e nem fora, né, a nível de, vou procurar uma pesquisa, tenho isso na escola, conversas com amigos, e para pessoas que tinham dificuldade nisso, porque eu falo que educação financeira e emagrecimento, a parte de educação alimentar, a teoria em geral, muitas pessoas conhecem, o problema está muito mais na nossa cabeça, na psicologia, o autoconhecimento, para colocar as questões em prática. Então, quando eu fui para a área de consumo, eu tinha muito desejo por consumo. Eu falei, quem mais pode falar sobre consumir ou não consumir, se não uma pessoa que tenha vontade, né? Porque quando eu for falar da parte da sociologia, né? Se eu tenho um consumidor que não tem desejo nenhum para consumir, é fácil, né? É muito fácil se regrar e falar sobre educação financeira, mas colocar em prática e conseguir mecanismos para ir contra esse processo é que é a questão, é a chave de mudança.
Então, a pesquisa está muito delimitada dentro da educação financeira escolar e educação matemática, porque tudo que foi pensado tem o propósito de virar uma tarefa ou uma discussão em sala de aula para educação ou na matemática ou para uma disciplina de educação financeira. Ou para algum Tatiane, outro momento. Oi. desculpa te interromper. Eu não sei se você já compartilhou a apresentação, mas para a gente não está aparecendo, tá? Não? Ah, eu Não. compartilhei. Ah, então Você peraí. compartilhou, mas Ele depois saiu. perguntou. Ah, tá bom. Então, que bom que você disse, porque eu tô achando. Eu tô olhando para a apresentação, na verdade, porque não estava mais aparecendo. Deixa eu É ver se porque, assim, aparece. como você está fazendo mais uma introdução, eu imaginei que você estava fazendo uma conversa no começo. Mas agora eu percebi que você estava olhando para uma apresentação, aí eu resolvi te avisar. Não, sim. Mas engraçado, não tá mais aparecendo para mim a opção. Quando eu falo escolher a tela, não aparece mais essa. Deixa eu ver. Não? Não, agora não. Deixa eu tentar de novo. Tenta interromper o compartilhamento e começar de novo, talvez. Deixa eu tentar aqui. Selecionar a janela. Agora apareceu de novo. Permitir. Agora vocês conseguem ver? Perfeito, agora tá certinho. Então tá bem. Estava aqui. Também não consigo mexer agora. Pra Não gente avança agora, nem. agora pra gente tá aparecendo a Sociedade de Consumidores do Zygmunt Bauman. Agora voltou a mexer. Consigo mexer. Pronto, tá aqui. Tá ótimo. Então, a delimitação da. Obrigada, tá, Natasha? A delimitação da pesquisa ficou entre educação financeira e educação matemática, com essa ideia de tudo que for pensado e discutido, no fim, virar uma discussão para a sala de aula. A fundamentação da pesquisa vai desde educação matemática, educação financeira, até sociologia, comportamento do consumidor, marketing, psicologia e economia. Cada detalhe que foi faltando, né, e a gente foi buscando dentro de uma literatura para tentar entender um pouco do que passa dentro dessa tomada de decisão, ou até que ponto vai interferir o uso de uma determinada rede social no final, que vai ser o consumo, ou o aumento do consumo, que é o que ninguém quer que o consumo termine. A gente quer um consumo mais consciente, a gente quer consumir o que precisa, e não aquilo que é imposto ou além do que eu preciso, né? Ou do que eu quero. Tudo bem consumir o que eu quero, né? O problema é querer muito mais do que eu posso e preciso. Enfim, a gente não. A pesquisa não tem o propósito de falar sobre erros, de falar sobre problemas, e sim sobre de que forma eu consigo fazer um consumo de uma maneira mais consciente e confortável para a nossa vida, e aí levar essa discussão para os alunos. Então, eu começo essa conversa olhando para a literatura do sociólogo Zygmunt Bauman, que descreve a sociedade de consumidores. E aí eu trago algumas características dessa sociedade para vocês olharem para o que a gente estava olhando quando pensou em construir todas as outras características para frente, tá? Então, eu vou pincelar um pouco de alguns itens dessa sociedade de consumidores, e aí vocês procuram olhar para o que eu estou dizendo e tentar trazer uma comparação com a nossa sociedade. E depois, mais para frente, no fim, a gente vai ter como conversar um pouco melhor e abrir para perguntas. Então, a sociedade de consumidores, para o Bauman, em outras palavras, é um tipo de sociedade que promove, encoraja e reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, um ambiente inóspito à educação financeira. Então, que promove o consumo e, mais ainda, o consumismo. E ele tem um tempo, que é descrito como tempo pontilhista. O que é um tempo pontilista? É um tempo que ele é fragmentado ou mesmo pulverizado numa multiplicidade de instantes eternos. O que seriam instantes eternos? Não sei se vocês já tiveram essa sensação de quando você está esperando uma pessoa parada num lugar sem um telefone ou fora de um shopping, você parece uma eternidade. Cada minuto é contado, né? Parece eterno. Quando você está com o telefone, celular ligado à internet, tendo acesso principalmente a anúncios ou ao entretenimento,
ou dentro de um shopping, pode passar ali meia hora, 40 minutos e parece, né, que você não passou nem 2, 5 minutos naquele determinado lugar. Além disso, essa questão do tempo também está ligada à última oportunidade, não perca tempo, a edição ilimitada, a última vaga, né, toda essa questão de como o tempo pode ser determinante, na sua decisão. Você não tem muito tempo para que você tome essa decisão. A esse Essa parte agora de como são os membros, né, ele traz a comodificação dos consumidores. O que seria a comodificação dos consumidores? Os membros da sociedade são eles próprios a mercadoria de consumo. E aí, lá mais para frente, quando eu for responder a questão, né, vendedor, consumidor ou produto, quem é quem? Isso vai entrar muito. Quem são, os consumidores? E para eles, são eles próprios a mercadoria e isso se mistura muito, né. A gente acaba sendo nós mesmos mercadoria de consumo, para se tornar membro dessa sociedade. E, por fim, a característica de consumismo, que é esse arranjo social que resultante de uma reciclagem de vontades, de desejos, de anseios humanos, rotineiros, permanentemente, por assim dizer, neutros quanto ao regime, transformando na principal forma propulsora e operativa da sociedade. O consumismo como essa reciclada de vontades e desejos, né? Todo o tempo precisamos atender nossos desejos e vontades, e essas vontades e desejos vão aumentando e se transformando. Quando você conquista uma determinada vontade ou desejo, você já tem uma nova. Então, essa reciclagem aí. Para isso, né, determinada a sociedade de consumidores, eu queria descrever o que seria armadilha. Então, vamos ao dicionário. Armadilha, meio ardiloso de enganar alguém. Cilada. Mas, mais do que isso, eu queria identificar. Tem um anúncio. Será que todo anúncio tem uma armadilha? Eu tenho uma promoção, uma loja que está com muitas promoções, ofertas. Será que tudo ali é armadilha? E aí, para descrever, né, e caracterizar a armadilha, eu entro com a característica subliminar. Então, toda vez que você não consegue identificar isso de primeira, que isso não está às claras, você precisa perceber, né, a partir de uma reflexão, que muitas vezes demanda algum tempo, isso se caracteriza armadilha. Então, ela precisava ser subliminar. Direcionada às falhas humanas. O que seriam falhas humanas? E aqui é um recorte mais para frente, eu vou colocar o autor. Estou com o meu emocional abalado. Estou num momento que não estou me sentindo muito bem, até a nível de saúde emocional, física. Preciso tomar uma decisão. As armadilhas entram com uma artimanha, né, para que você não tenha esse tempo, ou para que você acredite de maneira rápida que aquilo era uma boa decisão. E elas são temporais. O que acontece para hoje, a gente está preparado para fazer aquela leitura, vai mudar, não vai ser mais assim em muito pouco tempo. Então, esse olhar precisa ser treinado para caso você tenha interesse em fazer a leitura dessas armadilhas. E aí a origem, né, quando foi pensado, o marketing de uma maneira geral, comércio, aí entra muito supermercado, disposição de prateleiras, e as instituições financeiras. E aí trago esse autor de marketing que fala que há momentos em que as atividades de marketing estimulam ou tiram proveito dessas falhas humanas. O que seriam isso, né? Os fatores que eu já disse, emocional, a nível cultural, muitas vezes, social, muitas vezes. Hoje mesmo estava numa conversa com uma amiga, falando quanto o que você passou até tomar aquela decisão, seu histórico de vida, às vezes de escassez ou de excesso, pode estar diretamente relacionado à sua tomada de decisão ou ao seu estilo de vida para um planejamento financeiro. Então, eu
olho, identifico que quero fazer uma determinada mudança, mas esse histórico de vida pode muitas vezes interferir nessa minha tentativa de mudança. E aí, esse esquema feito ao lado, eu trago da minha tese de mestrado, e eu tinha feito o esquema nesse tipo: estratégias de marketing, os fatores, as armadilhas de marketing, mídia, consumismo. Hoje, com marketing digital, a gente tem direto. O marketing digital passa pelos fatores e o consumismo. Ele promove de uma forma um pouco diferente do que o marketing fazia antes. E aí a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Bom, o marketing, ele foi passando por fases. Então, inicialmente, a gente tem um marketing que ele chama de 1.1, os autores, 1.0, que era um marketing centrado no produto. E agora que eu vou revelar um pouco da minha idade, não sei a faixa etária das pessoas que estão aí na audiência, mas existia uma propaganda que era a propaganda daquele batom chocolatinho, né? Compre batom, compre batom. Ela era muito direcionada para o produto. Eu queria vender um produto e eu tinha que simplesmente falar para o consumidor: compre este produto. E isso era visto em muitas propagandas, né? Algumas atividades que eu já fiz em formação de professor, eu trago essas propagandas mais antigas, né, centrada no produto. O carro, ele é assim, tem essas características, compre tal carro. Acontecia com chocolate. E assim era feito da forma muito clara, né, do que estava sendo vendido. O marketing 2.0, ele já vai voltado para o consumidor. E esse, até hoje, não se perdeu essa característica. Você quer satisfazer e reter o consumidor. Então, você cria um vínculo com o consumidor. Ele é uma venda que vai falar mais do consumidor do que do próprio produto. O consumidor se identifica com o produto. E o marketing 3.0 tem a ideia de fazer do mundo um lugar melhor. O que seria isso? Eu vou pensar em consumir de forma mais sustentável, vou pensar em consumir um produto que seja bom para a saúde, uma alimentação saudável. Então, ele está pensando no que você, como consumidor, pode consumir, mas de forma que você consiga contribuir para um mundo sendo um lugar melhor. E aí, na nova era, né, do marketing 4.0, entra o marketing voltado para o mundo digital. E aí, o marketing digital é muito preocupado em satisfazer uma dor, em atender a sua identidade, e cada produto e cada venda é muito personalizado. Então, hoje, nós não dependemos de uma mídia aberta, como uma televisão ou um anúncio de jornal, não, você tem a sua própria rede social, o seu próprio e-mail, o seu próprio site de pesquisa, e o que você procura vem até você de maneira personalizada, né? Muitas vezes para você e até para sua família. Então, eu hoje estou pesquisando comprar um item para cozinha. Vai aparecer para mim, vai aparecer para alguém da minha família, marido ou filho, no anúncio que eles têm acesso também na rede deles, né? Se é um bem comum, vai aparecer, permear ali pela família. E isso é muito personalizado, né, pelo algoritmo. Hoje as pessoas têm alguma ideia de que isso acontece, que não é coincidência, que ninguém adivinhou que você estava procurando determinada roupa, determinado sapato, determinada produto de tecnologia. Então, hoje já se fala um pouco mais aberto de como isso vem sendo feito. Então, o marketing digital tem essa característica de personalizar, né? Eu estou buscando determinados itens e eles vão aparecendo e me lembrando: olha, você não queria isso? Tá aqui. Custa tanto, tá? Tem uma promoção sobre determinado item que você está procurando. E isso é muito direto e vai bem personalizado para cada consumidor. Além disso,
dentro da sua escolha. E aí eu vou citar sempre muito o Instagram, que é uma rede que isso acontece muito, né? Eu tenho um determinado momento de vida, e aí vou vir do meu momento, né? Eu tô grávida, ou tenho uma filha pequena. Todos os meus buscas de interesse, as pessoas que eu sigo, as minhas próprias postagens têm palavras-chave que envolvem determinado tema. Sugestões vêm para aquele tema, tanto para desejos, né, compra e produtos, quanto para necessidades e estilos de vida, e aí os perfis, os cursos, pessoas que têm o estilo de vida e de postagem parecidos com o meu. Então, esse leque se abre muito, mesmo sem você procurar diretamente. Então, eu não preciso sentar para assistir 2 horas de televisão no horário que a maioria das pessoas da minha idade sentam ali para ver. Quando a marca lança um produto e faz um anúncio na televisão, ela está gastando muito mais, ela não está atingindo aquela quantidade de pessoas, tantas pessoas interessadas naquele produto, ela está atingindo um número bem grande de pessoas, mas ela não está atingindo direcionado para a pessoa que tem interesse em comprar. Então, hoje, e aí eu já mudo a fala, né? Quando eu falei inicialmente do shopping, eu sempre falava assim, o tempo você está passando muito tempo dentro de um centro comercial, de um shopping, passa rápido. Hoje não. Ou no shopping, ou com o smartphone, que você, estando com ele, seja esperando alguém dentro da sua casa, ou seja esperando alguém na rua, se você tiver com acesso à internet, você pode passar ali muito mais tempo sem se incomodar, né? Se achar que passou pouco tempo. Não tem essa noção real do tempo que você pode passar esperando. Então, tem todas essas características, né, de ser personalizado, ter essa relação direta com o seu consumidor e não com as pessoas de uma forma geral, satisfazer os desejos e as necessidades e um baixo custo para o anunciante, para o vendedor. E então, em 2018, quando eu fiz essa busca, e aí eu listei algumas das armadilhas, vocês vão ver a diferença, né? Eu faço uma comparação agora entre o que eu encontrei em 2018 e o que eu encontro depois. Então, a gente tinha esse banco de dados, esse algoritmo funcionando do marketing, já encontrava isso, só que era muito presente, às vezes, numa pesquisa. Fiz uma pesquisa no site de busca. Aquela barra lateral vem todos os anunciantes, aí chega no seu e-mail. O algoritmo estava funcionando de uma forma. Tinha já as redes sociais, como o Facebook, mas ele funcionava de uma forma mais ampla, né? Mas eu já identificava ali esse banco de dados muito forte para direcionar o produto. Depois, o envolvimento com o produto ou a marca. A gente tem uma fidelidade, né? Depois que você usa determinada marca, você não vai querer trocar. Então, você se envolve com determinado produto e com determinada marca, e aí surgem os influencers, que a gente vai falar mais pra frente, que defendem a marca, eles colocam o seu selo, essa marca, então eles têm uma relação direta com a marca. E aí, depois dessa relação, você vai pagar mais caro, você não vai se importar de pagar mais caro, desde que você, porque você já sabe do que está agregado a esse produto ou a essa marca. A superprodução das propagandas, né? Uma das tarefas que eu apresento para as crianças, eu até fiz para nível ensino médio, mas dá para fazer a partir acho que do 8º ano. É uma propaganda, acho que, se eu não me engano, da Gillette, que é com jogadores de futebol mundial, assim, tem vários jogadores. Essa propaganda acho que nem foi para televisão, ela foi só na internet. É uma propaganda longa, extensa, com vários craques de futebol, e, e eles vão apresentando vários produtos, acho que não, acho que é de tecnologia, vários produtos que ao longo de uma partida de futebol.
Em nenhum momento eles usam a palavra compre, eles apresentam o produto, isso aqui faz isso, faz aquilo. Durante a partida, eles estão jogando e vai aparecendo determinados produtos que cada um está usando. É uma propaganda extremamente cara, né, uma superprodução, mas que de alguma forma, foi considerado que tem o retorno. Hoje a gente tem na TV, que eu me lembre, assim, uma propaganda parecida, acho que é do Banco Itaú, né, que tem celebridades envolvidas, então ela é uma propaganda muito cara, que fala desse relacionamento ali né, imprimem o seu selo de garantia. Depois o marketing de relacionamento, que acaba muitas vezes pescando o consumidor, que eu vou ligar para saber se está tudo bem, eu vou mandar um recadinho. Isso muito acontece também agora com uma coisa mais caseira, mais personalizada. Você compra um produto, vem uma cartinha à mão da empresa, para se relacionar com o cliente. Poxa, se eu tenho esse mimo, esse brinde, essa preocupação de receber alguma coisa na minha data de aniversário, ou sei lá, no final do ano, eu acabo me vinculando a essa marca com mais facilidade do que a uma outra marca. Essa questão da cobertura total de clientes, né, que é muito direcionado. O marketing colaborativo, e aí, mais uma vez, entra essa questão do influencer, né? Ele pode atestar que aquele produto é bom, você vê uma pessoa real, que você admira, usando determinado produto. Ou você mesmo, né, um consumidor comum postou a foto daquele lugar que foi, ou de um determinado produto que comprou, e a empresa vai ser marcada ali para divulgação. Outra armadilha que eu identifiquei, tem uma tarefa, que é uma das tarefas assim que eu já apliquei mais vezes, que fala sobre crescimento de cílios, é um produto para crescimento de cílios, das falsas demandas. Então, primeiro você cria a necessidade, então você promove uma necessidade, é muito importante ter cílios grandes e volumosos. Depois você vem com a solução. Isso é um problema se você não tem, né? Tá falho, tá gasto, você tá se sentindo com a autoestima baixa. Tem o produto que faz esse crescimento. Agora a gente já tem outras coisas, né? Mas o que eu estava focando na altura da armadilha era foi criada uma necessidade, foi criado um produto que era como se fosse um medicamento para pingar e fazer esse crescimento. E aí eu até comparo a análise, um texto na época era uma blogueira, nem era uma youtuber, e um texto do Bauman que fala exatamente sobre esse tema, né? E aí fazia o contraste na tarefa sobre essas duas linguagens, essas duas formas de olhar para o produto. Era uma tarefa extensa. Tá na tese, depois, se vocês tiverem curiosidade de ver, também é fácil de encontrar. Ou me manda um e-mail que eu consigo enviar. Aí a influência das personalidades, já falei um pouco sobre isso. A moda, né, de uma maneira geral, que sempre promove essa reciclagem de forma mais rápida. A obsolescência planejada ou programada, a questão de você comprar um item, principalmente eletrônico e tecnológico, que o item tem prazo para estragar muito mais rápido, né? Quem nunca ouviu a expressão, na minha época a geladeira funcionava muito mais tempo. E isso não é por acaso, assim, as coisas são programadas para ter uma vida mais curta, por uma série de questões, e também para que o consumo seja feito de forma mais rápida, né? Mais cíclica. E os anúncios embutidos, o que seriam os anúncios embutidos? Você está hoje fazer um merchan dentro de uma programação de televisão, tudo bem, você está vendo ali, mas uma questão de mas você não vai falar, não vai ser falado nada. Tá ali no meio da cena, de uma forma bem sutil, né? E uma vez, eu não sei se isso ainda acontece, você tá
uma programação na TV, brota, e para os anúncios você tem anúncio embutido na sua programação. Quando chega em 2020, e aí eu separei, né? Em 2020 eu já estava iniciando o doutorado com uma pesquisa, e aí não foi aqui. No Brasil, né? Eu fui para regional. Até vou trazer umas coisinhas regionais e vou explicar, mas a maioria acaba sendo global. E a gente e-mail de texto e ligação lá ainda se faz. A gente tem ligação muito de cobrança e algumas já não para os telefones, né? Além de ligação e e-mail, muita mensagenzinha de texto com anúncios, tanto para a parte de telefonia, banco, muita comunicação ainda por mensagem de texto. A obrigação de você compartilhar os dados se muitas vezes tem que postar no Facebook, que está ali para poder usar do Wi-Fi, né? Então você se expõe, faz a propaganda de que você está frequentando aquele lugar, para ter acesso à rede. O apelo emocional nas propagandas. Eu tenho uma tarefa também muito direcionada a isso, que a gente tem lá um anúncio, você pouco vê qual é o produto, quando você vai ver já está no fim, mas muito direcionada ao apelo emocional. A gente vê muito isso, Dia das Mães, dos pais, você queria muito determinado item, pediu, sei lá, Natal, Papai Noel, tal, então muito um enredo. E aí você tem, muitas vezes, algo que dispara ali para públicos muito variados, influências e esses dão essa certificação, né? Por exemplo, a bela personalidade muito criteriosa com itens veganos. E se ela coloca lá que ela usou determinado produto, um grupo de pessoas que sabe, já é como se fosse um selo de garantia. Eles não precisam nem. Catiane, você está me ouvindo? Oi, Catiane. Pessoal, acho que tá com alguma instabilidade na conexão da Catiane, ela deve estar voltando já já, tá bom? Só um minutinho. Eu vou entrar em contato com ela aqui por fora da sala e a gente já volta. Oi, Catiane. Seu microfone tá fechado. Agora eu não estou ouvindo. Caiu tudo? Será que foi a minha internet? Então, eu ia te avisar que estava travando pra gente, mais ou menos uns 2 ou 3 minutinhos, estava travando um pouquinho a sua fala. E aí, quando eu fui te avisar que estava travando, eu acho que caiu. Tá, eu vou compartilhar de novo. Uhum, Deve beleza. ter algum problema aqui da. Gente, eu tô na roça. Mas agora a gente consegue te ouvir perfeitamente. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Estamos vendo. Bom, já não sei que momento que travou, mas vou seguir.
Então, foi mais ou menos no finalzinho do último slide, eu acho. Você passou para esse agora há pouco, não foi? Então, estava um pouco, acho que no final do último slide, estava acabando de comentar as últimas coisas. Então, nossa, então Agora tá travando um pouquinho de novo pra gente. Você consegue me ouvir bem? consigo. Deu uma tremidinha só na voz. Tá, então agora eu consigo te ouvir bem também. Tá. E te ver bem também. Deu para identificar que parte da. Eu falei que parte da pesquisa eu fiz em Portugal. Isso ficou. Isso saiu na fala? Então, parte das coisas que você falava, a gente conseguia entender, sim. Porque tinha momentos que travava no meio de uma frase e logo na frase seguinte já voltava. Então, eu pelo menos conseguia entender uma parte do que você falou, sim. Tá bem, tá. Não, é só para deixar claro, porque algumas coisas, né, vão desse momento, né? Então, tipo, em 2020 estava nesse momento, né? Estava mais olhando para lá do que para cá. Mas não faz tanta diferença. Então, de maneira geral, a gente tem lá mensagens por, né, anúncios por e-mail, mensagens de texto, ligação, essa insistência, né, de ligações, o check-in nas redes sociais, muitas vezes você tem que compartilhar que está em determinado lugar para ter acesso ao uso, propagandas personalizadas nos sites, nas redes sociais, né, muito direto, como a gente já falei um pouco inicialmente, notificação dos aplicativos. Então, eu vou tentar evitar de comprar comida por alguns dias, tá bom. E aí vem o anúncio uma notificação do aplicativo de compra de comida, né? Lembrando, tô aqui, não esquece que tem hoje uma promoção incrível. Então, muitas vezes é uma questão de cuidado. E acho que não sei se os nossos alunos e professores e a gente como consumidor tá atento que isso faz muita diferença no foco de trazer esse alerta e essa identificação de algumas questões, mudança de atenção. Se eu tenho esse objetivo, e aí, tá bom. Catiane, Então, travou de novo. Na parte que você falou, se eu tenho um objetivo. o que eu faço? Oi? Você me ouve? Eu acho que deve estar instável de novo. Vou esperar um pouquinho para ver se volta, tá bom? Desculpa, pessoal. Ela deve ter caído de novo. Ela já volta, tá? Rapidinho. Oi, consegue ouvir? Consigo sim, perfeitamente. Eu mudei aqui a rede, vamos ver se vai melhorar agora, tá bom? Tá bom, beleza. Pronto, já consigo ver. Então,
basicamente essa comparação, né, de algumas questões que foram sendo, adicionadas e transformadas com o aumento da ação do marketing digital, mais do que do marketing, das grandes mídias, né. O público mudou de direção, de onde está o meu consumidor agora, está muito mais nas mídias. E deixa eu te fazer uma pergunta, vocês estão vendo o título que está aí em cima? Não, a primeira coisa que aparece é com a modificação dos consumidores. Pois é, de alguma forma que também sumiu para mim o título. Então, aqui vem a pergunta, né? Se a gente está falando de vendedor, de comprador ou de consumo, ou de produto. Não sei por que desapareceu, mas enfim, agora não vou mexer, porque senão vocês vão acabar. Depois a internet não funciona mais e pior. Então, vendedor, Sem consumidor problema. ou produto. E aí a gente retorna à comunicação de consumidores. Se o consumidor também é a mercadoria, a gente já tem esse cruzamento. O marketing, quando a gente pensa no marketing digital e no Instagram, muitas vezes a gente tem lá um profissional. Ah, eu tenho um dentista. Hoje o dentista precisa se colocar lá como profissional à frente para vender o seu produto ou o seu serviço lá. Muitas vezes você não vai comprar eu vou lá fazer um tratamento com aquele profissional, porque alguém me disse que o serviço dele em si é muito bom. Quando você está nesse tipo de divulgação, nesse tipo de ambiente, você vai olhar se a pessoa tem uma apresentação boa, se ela tem uma fala boa, se o marketing, de uma maneira geral, é bem feito, se é claro, se tem uma produção de conteúdo, bacana, credibilidade. E talvez, por último, eu tenho lá uns comentários de que é um serviço muito bom. Acaba tirando o foco do serviço em si, que é fazer uma obturação do dente, ou, com clareamento dentário. Então, tem muitas coisas em jogo, que muitas delas podem ser, armadilhas, dependendo de quem vai promover, quando se trata de uma rede, de uma mídia digital. Então, esses papéis estão entrelaçados. Será que o profissional que está vendendo ali um serviço, muitas vezes não é ele o produto que está à frente, porque quando a pessoa decide contratar, é pela postura, pela, credibilidade, aparência ou sei lá, qualquer outra questão. Então, nesse momento, eu identifiquei esse cruzamento dos 3 pontos, né. Mesma coisa, influencers, estão lá relatando sua vida. Então, hoje, eu como mãe vou apresentar toda a minha rotina, desde a hora que eu acordo até, sei lá, vou para academia, vou colocar filho na escola, tô pensando já de uma mãe de uma criança maior ou de vários filhos, que acontece? Alguém com o mesmo problema, com o mesmo estilo de vida, com as mesmas dores, com as mesmas necessidades que eu, vai observar e vai seguir aquela pessoa para tentar solucionar ou simplesmente para tentar, um acolhimento. Existem pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu. Então nós temos esse acolhimento, né, mas a pessoa está se vendendo, ela está vendendo seu estilo de vida, ela está vendendo seus desafios, ela está vendendo. E aí, no fim, ela pode vender um curso também de como você fazer aquilo ali de forma mais fácil, mas às vezes não, às vezes ela só vai, vender mesmo aquele estilo de vida para as outras pessoas, acompanharem. Então esses papéis, eles estão, alternando, né, e de verdade, o que que a gente compra? O que que a gente contrata? Tanto do produto físico, muitas vezes, uma determinada profissional trabalha com confeitaria. Eu vou comprar dela que trabalha com fotos muito boas, um cuidado, uma fala, uma divulgação, ou uma pessoa que, não tem todo esse cuidado, né, acaba se tornando autoridade a pessoa que consegue vender melhor, seja um produto físico, seja um serviço, um curso ou uma questão. Então esse papel, nesse momento, está, tendo essa alternância.
E nisso, eu identifico que pode ser problemático para algumas questões, caso você não tenha consciência do que está acontecendo, mas pode ser favorável para outras, né? Conhecer o campo do que está acontecendo eu acredito que é o mais importante na nossa conversa, e na conversa com a sala de aula, com os alunos. E aí, qual é a questão, né? Qual o problema que a gente identifica? Os jovens e as crianças, eles estão sendo alvos dessas armadilhas, mas de uma forma e que muitas vezes, e aí a gente vai falar de uma outra questão, muitos pais têm a rede social, têm o celular, os jogos, as telas como uma rede de apoio. Então, hoje eu não tenho condição de ficar determinado horário com meu filho, brincando ou levando ele para alguma coisa ou distraindo, ele vai ter aquele momento dele na televisão ou no celular. E aí a mídia vem atacar essa criança e esse jovem que não tem ainda um preparo para receber aquilo e os pais muitas vezes não estão vendo. Então, o que fazer e como abordar dessa forma para que eles estejam preparados para esse bombardeio de informação que muitos adultos, nós adultos, não estamos preparados para receber. Existe um grupo de profissionais, múltiplos, né, múltiplos profissionais, diversas áreas, trabalhando para formular essas armadilhas. Como que um pai, uma mãe, 2 pessoas conseguem, se prevenir ou analisar isso, né. Então, precisamos de mais pessoas pensando nesse problema e discutindo esse problema e tentando, contribuir para que isso seja feito de uma forma mais saudável e consciente. Acho. Então, a educação não está aparecendo o slide anterior. A educação financeira escolar vem como uma das, né, mecanismos que podem ajudar a, fazer esse consumo de uma forma mais consciente. E aí a gente usa uma proposta de currículo de educação financeira que tem 3 dimensões, tá. Então, esses autores, Silvio e Paulo, eles propõem uma educação financeira de uma forma crítica, de um olhar, eh não simplesmente, fazer conta e seguir uma planilha. Não, quero discutir, eu vou discutir isso como? Quais são os assuntos? E aí tem essas 3 dimensões: dimensão pessoal, que foca nas finanças pessoais, que é necessário, dimensão familiar, né, com ênfase no núcleo familiar, discute as problemáticas financeiras da família de uma forma, e aí isso vai ser mesclado, né, isso está sendo a gente vai trazer isso dentro da escola, a gente vai trazer isso para a família, e aí a gente vai identificar, a gente está num ambiente social, numa escola que tem tal problemática. É totalmente diferente da gente estar numa outra, né, essa rede pública e privada. A gente não tem como trazer as mesmas tarefas, muitas vezes, outras vezes sim. Então a gente precisa analisar esse contexto familiar, e social, né, quais questões da sociedade que a gente quer trazer para essa discussão. E aí essa proposta que eles trazem tem 4 eixos temáticos. A nossa pesquisa está dentro do eixo temático 3 e um pouco do eixo temático 4, que traz a parte de consumo e consumismo, mas basicamente o 3, que é armadilhas do consumo por trás das estratégias de marketing e como a mídia incentiva esse consumo, né, das pessoas. No último ano, no ano de 2022, finalzinho para 2023, foi, publicado esse artigo, que eu trago a leitura da produção de significados, e aí é um papo para outra, conversa, eh, que é uma teoria, né, chamada modelo dos campos semânticos, que faz uma leitura dos estudantes de um estudante para as tarefas que eu fiz no que eu apresentei na minha tese de mestrado. E aí esse estudante em específico, né, eu trago toda a leitura deles para identificar quais características que ele tinha para praticamente identificar
todas as armadilhas propostas, assim, ao longo de todas as tarefas, ele traz vai identificando armadilha a armadilha. E aí, numa conversa anterior, ao início das tarefas e depois, né, das tarefas a gente conversou novamente, ele tinha muita vontade de ser youtuber, ele queria ser youtuber na área da música, então ele já tinha pesquisado um pouco sobre o assunto, ele já sabia mais ou menos como monetizar pelo YouTube, enfim. E aí ele deixou isso um pouco nas conversas e fomos para as tarefas. Ao longo das tarefas, ele identificava com muita facilidade as armadilhas, e até em uma das tarefas que eu proponho que eles procurem em casa algumas armadilhas e tragam para a gente, ele traz armadilhas assim muito marcantes, né? Bem características. E aí, o que a gente identificou nele, nessa forma dele de operar, nessa forma de falar sobre as armadilhas, ora, ele se colocava no papel de consumidor, e com muita vontade de consumir. Então ele queria a roupa igual a do artista dele preferido, ele estava com, um problema de acne, quando ele assistia a menina muito bonita falando sobre, um sabonete, ele tinha muita vontade de usar e, ele estava com fome e ele assistiu uma propaganda de hambúrguer que era ele sentiu muita vontade de comer. Então ele fala com muito entusiasmo, com muita vontade, desejo de compra. E ora, ele era empreendedor, ele sabia o que estava por trás do anunciante, ele falava: "Ah, mas é muito fácil para ele fazer tal anúncio, porque ele fez isso, ele pensou naquilo", ele queria provocar tal, eh, reação, então ele alternava essa forma dele de pensar. Ora, ele era consumidor, ele era com muito entusiasmo, e olha, ele era empreendedor, ele sabia do que estava sendo falado e por quê, e se fosse ele, aí uma proposta era eles criarem um produto, e ele criava o produto e vendia, e todos os amigos já queriam comprar o produto que ele vendeu, e então essa conversa foi muito voltada para essa alternância da fala. E ele entendia um pouco de como funcionava, né, o marketing, ele falou eh monetização, tantos seguidores precisava para tanto valor, aí falou mais ou menos o valor, e ele até explicou para os outros amigos o que ele já tinha pesquisado. E a facilidade dele ficou muito clara, assim, todos os momentos ele tinha muito a falar, e foi muito natural para ele identificar todas essas armadilhas. Então daí, ficou para mim a contribuição desse artigo para próximo passo, né, que é a formação de professor e criar novas tarefas, é entender um pouco o outro lado do anunciante, do marketing, do que está por trás, faz a diferença na hora de identificar a armadilha. Então a gente não vai olhar só para o final, a gente vai olhar para o que está passando pela cabeça de quem cria, né, e isso foi muito bacana de ver com ele, e acho que fica essa contribuição desse estudo para criar novas tarefas. Bom, agora já chegando mais próximo do fim, eu vou trazer algumas, tarefas que eu fiz nessa pesquisa que eu estava desenvolvendo em Portugal, e até as 2 tarefas, foram desenvolvidas lá. Eu trouxe assim mesmo o contexto em euro, porque eu queria mostrar para vocês o tipo de pergunta que foi identificado, tá? Então, como transformar essas armadilhas da sociedade de consumidores em objeto de ensino? Então, a gente, enquanto professor de matemática ou um professor interessado eh, vai trazer isso para a sala de aula de que forma, né? E esse assunto especificamente. E aí a gente propõe a criação de tarefas. O que tem a proposta da tarefa? Reflexão, discussão, e aí a gente sim, é na aula de matemática? Podemos, acrescentar itens do conteúdo daquele momento de estudo. Não é uma disciplina de educação matemática, eu quero fazer isso em uma disciplina separada, só de educação financeira. Então vamos falar só de discussão, vamos procurar só a parte de comportamento primeiro, depois transformar isso numa outra tarefa que envolva os custos então vai ficar livre para o professor,
para o educador como vai transformar, mas a nossa sugestão é formação de professor e para desenvolver suas próprias tarefas. Essa tarefa, ela foi pensada com isso era uns brindes, uma coleção de canecas, igual o McDonald's, por exemplo, faz, uma coleção, e aí eles tinham um valor, né, de compras e recebia as cartinhas para juntar para comprar a caneca e ter essa pelúcia que vinha junto. Então a gente tinha lá 10 € em compras, vinham 3 cartas mais 1 ponto. Só depois dos 15 pontos, mais 2,99 € você tinha direito à caneca com a pelúcia. E aí tudo tinha 6 canecas, a coleção, né, e tinha 114 cartas, que eram jogos, as cartinhas formavam um jogo. E aí qual era a proposta, né? A gente tinha o tempo de duração da campanha, que era um tempo de um mês, mas um pouco mais de um mês. Não, setembro, outubro, novembro, 2 meses. E aí falava, se uma família quiser montar a coleção completa. Ai, peraí, que eu preciso trabalhar aqui. Vamos tirar. Quanto precisa gastar em compras? Quanto precisa pagar no total para completar a coleção? E se desejar comprar o jogo de tabuleiro, calcule o gasto total. O que você acha desse custo para ter a coleção? Então, aí vai ser pessoal, né? Ah, eu ligo para isso, então não faz a menor diferença. Ah, não, eu quis, minha família sempre faz isso, e essa rede de supermercados faz isso com muita frequência. Então, tem pessoas que têm o hábito de comprar. Eu trabalhava na altura lá em espécie de sala de aulas particulares, que também dava aula para turmas no contraturno. E eu era professora lá e eles tinham sempre grupos que colecionavam, trocavam entre si, e com frequência, né, saía uma coleção, vinha outra, e assim tinha um grupo forte de pessoas que faziam essas coleções. Procure saber o gasto médio bimestral da sua família, com compras no mercado. O valor gasto para obter a coleção é maior ou menor do que esse gasto? Então, assim, vai ser natural fazer essa compra ou você vai comprar para ter a coleção? Calcule a diferença entre o valor gasto, no bimestre de compras normal e no bimestre que tem a campanha. O que você gostaria de fazer ou comprar com esse valor dessa diferença? Então, se existe essa diferença, isso comparado ao quê, né? O que mais você poderia fazer com esse valor? Ou, né, se você escolher ter a coleção, fazer essa comparação. Você geralmente compra nessa rede de supermercados? E aí nós temos uma outra rede, muito forte que não faz faz muito pouco esse tipo de coleção e que as pessoas têm muito hábito de comprar lá. Será que no bimestre que tem a campanha, as pessoas fazem essa troca do supermercado para ter a campanha? Você considera que essa campanha é uma armadilha? Se respondeu sim, aonde está a armadilha? E aí a gente traz a palavra armadilha no fim, para promover essa discussão do que é, o que eles consideram, para apresentar um pouco dessa ideia do subliminar. Parte da pesquisa foi feita com professores, então eu fiz um curso de formação de professores, e nesse curso de formação de professores nós acompanhamos toda, um pouco dessa fala que eu trouxe, né, da sociedade de consumidores, depois das tarefas e eu levei algumas tarefas para a gente fazer juntos e depois, no fim, eles tinham que produzir suas próprias. E um dos grupos, né, desenvolveu essa tarefa, que é facilmente feita para a gente, né, nas redes de cinema sempre tem, combos de pipoca e refrigerante ou até outras coisas. E aí eles trazem: "Quanto custa uma ida ao cinema?". O bilhete comprado com ou sem promoção, né. Comprava a bebida e as pipoca, ou ambas, você costuma comprar. Quanto gastam? Gastaram bilhete, pipoca, refeição, beneficiaram do desconto? Então tinha desconto para cartão ou não? No shopping, havia outro lugar que você poderia comprar mais barato?
calcule o preço total fazendo várias combinações e partilhando o custo dos produtos e desse valor que poderia ser poupado. A família faz isso quanto tempo? Uma vez por mês? E se você for durante um ano, uma vez por mês? Então, eles trazem essa proposta, né? Vocês vão ao cinema pela pipoca ou vão pelo filme e de uma maneira geral? E se vocês não comerem nem pipoca nem bebida, vocês podem ir mais vezes? E se limitarem apenas ao bilhete, onde poderiam gastar esse valor que vocês pouparam? Ou iriam poupar para outro objetivo? Então, eles tentaram fazer uma tarefa no estilo daquelas questões com a ideia do cinema. E a proposta aqui para eles é ensino fundamental 2 e ensino médio. O que eu tenho para falar um pouco sobre esse grupo, né? E aí, para a formação de professores, para a gente pensar um pouco sobre também formação de professores. Eram 25, não, eram 20 professores. E lá a gente tem uma disciplina chamada Educação para a Cidadania, que qualquer professor pode dar essa disciplina. E dentro da disciplina, ele pode escolher um leque, acho que são de 13 ou 16 itens. Então, pode ser educação alimentar, educação financeira, educação sexual, educação trânsito, e um leque de outras questões. Sustentabilidade, uma série de coisas. E aí, o professor que quer escolher educação financeira pode trazer isso dentro dessa disciplina. Ou o professor pode fazer isso na sala de aula de matemática. E aí, uma questão que eu abordei muito com eles foi onde eles achavam que essas questões se colocavam. E todos pensaram em fazer isso, ou dentro dessa educação para a cidadania, ou para o ensino profissional, que tem uma disciplina, que é matemática aplicada, que eles achavam que poderia entrar algumas discussões como essas. Nenhum professor achou que valia a pena trazer para a sala de aula de matemática, e lá eles são muito rígidos com o currículo, né? Tudo bem estreitinho para conseguir terminar o conteúdo. E eu acredito que isso é a realidade também de muitos de nós. Eu já estou fora da sala de aula de matemática há algum tempo aqui, mas muitas vezes fica muito apertado. E aí eles não acreditavam que compensava trazer essa discussão para a sala de aula de matemática. E aí eu deixo aberto também para vocês a questão do que vocês acham, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, a proposta deles era terceiro ciclo ou secundário dentro dessa disciplina, tá? E aí, trazendo para nós, Fundamental 2, ou ensino médio, e em uma disciplina que não é a matemática, tá? Enfim, para terminar, eu queria deixar essa questão, né, sobre o que vocês acham, e dizer que a minha ideia, enquanto discussão do assunto, é transformar isso em material para a sala de aula, formação de professor, cursos, eventos escolares, para fazer esse start, né? Iniciar essa conversa, falar sobre o assunto, trazer isso. E isso aconteceu com muita naturalidade. Todas as vezes que eu trouxe o assunto para a escola e para os professores, a gente inicia a conversa, e toda semana, e aí lá nesse curso de formação de professores, eu tinha um grupo no WhatsApp que eles me enviavam armadilhas que eles encontravam ao longo da semana. Todo dia tinha armadilha. Era do mercado, era do banco, era nas próprias redes que eles printavam e mandavam para mim. Então a gente compartilhava todos os dias. Então você acende uma lâmpada e um olhar, né, atento para isso. Então conversar e iniciar essa conversa com os alunos e com os professores. A proposta é essa, né? E desenvolver as tarefas, porque você não vai encontrar isso pronto, muitas vezes, né? A gente já tem um material bem legal de educação financeira que está sendo proposto, mas eu acho que ainda é muito pouco perto do que você vai, principalmente nesse assunto, a gente tem pouco material. Então, você, enquanto professor, nessas formações, pode criar suas próprias tarefas, né? A proposta seria essa, né? Além de exercícios, essas próprias tarefas. Então, deixo aqui para encerrar, o meu obrigada, e essas duas imagens, né? O que está
igualmente direcionado, você tem a opção de escolha, e o que parece que não é um caminho, né, mas também é uma opção de escolha, né. E acho que as armadilhas estão muito ligadas a isso, né, elas só confundem a nossa tomada de decisão, mas a gente tem o direito de tomar a decisão e fazer essas escolhas para chegar na parte, final da educação financeira, que é viver de uma forma mais consciente e confortável, né. Ninguém quer passar por determinados problemas e questões. Obrigada. Muito obrigada, Catiane. Te agradeço mais uma vez. Eu já conheço o seu trabalho, né, de mestrado, a gente já conversou muitas vezes, e assistindo hoje eu continuo aprendendo com você, toda vez que te ouço falar um pouquinho mais sobre o trabalho, e hoje também com essas atualizações que você trouxe do seu trabalho lá em Portugal também, é muito bacana. Já minha cabeça já está aqui pipocando um monte de ideias já para levar para os meus alunos, porque eu sempre levo suas tarefas do mestrado para os meus alunos, né, do ensino médio, né? Eu dou aula de educação financeira, para quem não sabe, na escola. E aí, vendo agora que você falando, já estou cheia de ideias novas, um monte de coisa legal nova que você trouxe, achei muito bacana, parabéns. E muito obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Eu vou dar aqui mais alguns informes, gente, novamente, por favor, fiquem atentos ao chat, a lista de presença já está no chat aí, para vocês registrarem a presença de vocês e a gente conseguir emitir os certificados para vocês, tá bom? Os certificados são emitidos, são liberados no site da ProEx, o link também já está no chat, então, por favor, fiquem atentos ao chat para a gente não ter nenhum problema no registro da presença de vocês, tá bom? Agora também eu deixo aberto a perguntas, comentários. Eu vi que a Daniela já escreveu aqui. Você quer falar, Daniela? Fica à vontade, se quiser. E quem mais também quiser, a gente pode ir levantando a mão aqui, fazendo uma fila de perguntas para a gente conversar mais um pouquinho, se vocês quiserem. Tudo bem? Eu vou ler o comentário da Daniela. Você está vendo aí, Catiane? Não. Ela disse assim: adorei a atividade do cinema. Na minha opinião, pode ser usado o assunto vinculado a conteúdos obrigatórios para cumprir o currículo e ampliar o conhecimento. No fundamental, dá para trabalhar proporcionalidade, equação do primeiro grau, números inteiros. Também acho que ficaria bacana criar armadilhas para atrair os alunos da sala e pontuar para eles o que foi usado de marketing para convencê-los. Muito legal, né? Me deixou com ideias, obrigada. Ela disse aqui, a Daniela. A Andréia quer falar? Pode falar, Andréia. Oi, Catiane, prazer em te conhecer, adorei. Eu queria saber, Natasha também, boa tarde. Eu queria saber, você comentou alguma hora que você estava na roça. Então, para te convidar para fazer uma palestra, só online ou você de vez em quando aparece? Então, eu tô na roça, mas é uma forma de brincar, porque eu tô no Rio, na região dos lagos. Eu tô em Praia Seca. Então eu vou sempre ao Rio, tô perto, consigo ir com facilidade para trabalho, para amigos. Mas assim, a gente está numa região que praticamente a gente tem 2 serviços de internet. E esse é o melhor, só que ele ainda deixa a gente na mão. A gente trabalha de casa, mas de vez em quando acontecem essas questões. Tá legal. Então, você depois vai disponibilizar o seu e-mail? Sim, deixei aí no último slide. Deixa eu colocar de novo, que aí vocês Tá. conseguem ver. Daqui a pouquinho eu coloco de novo, tá? Se É... digitar no chat, a gente consegue já copiar e não digitar Ah, tá. errado. Tá bem, vou fazer isso. Bom, gente, mais uma vez eu queria agradecer e dizer que eu tô aqui mega enferrujada, né, mamãe, fora do ambiente já há algum tempo, e foi um prazer falar e poder trazer, né, essas questões outra vez, porque já tinha algum tempinho que eu não tinha a oportunidade de conversar, e é isso, é uma troca. Quando você começa a falar do assunto, começa a pipocar tudo. Me coloco também à disposição para Natasha, para outras pessoas que tenham interesse em aplicar as tarefas. Eu tenho algumas que eu ainda não
não publiquei, não divulguei, mas também não tenho nenhum apreço, tipo, tenho que ficar guardando para uma coisa muito importante e acadêmica. Posso liberar e depois, conforme vocês forem usando, vocês trazem os comentários, que eu acho que isso é muito rico. E as tarefas têm esse caráter, né? Uma tarefa vira infinitas tarefas, porque você muda o assunto, você muda o contexto das perguntas, você, né? É muito dinâmica. O uso de tarefas, eu sou muito fã, porque tem essa. Às vezes, com uma tarefa, você preenche uma aula inteira de discussões muito ricas, e até com professores também. Tanto com alunos quanto com professores, é sempre muito rico o uso dessas tarefas. Então, eu me coloco à disposição também para essas novas que eu já tenho e ainda não usei. Tá, eu ainda não achei seu e-mail. Tá, eu vou digitar, que eu estava falando e ainda não digitei. Não, eu achei que eu tinha perdido alguma coisa aqui. Não. Deixa eu só encontrar aqui. catianeanastácia@gmail.com. Pronto, enviei. Pronto. Maravilha. Eu vou te mandar logo um oi para já registrar. Daí depois a gente vai trocando informações. Obrigada, tá, Natasha? Imagina, Andréia. Pessoal, alguém tem mais algum comentário, mais alguma pergunta para a Catiane? Fiquem à vontade. Enquanto o pessoal tá tímido aí, eu vou pedir para a Yasmin colocar mais uma vez, Yasmin, o link. Talvez eu mesma ache aqui no chat. Achei. O link do programa da licença. Para quem não conhece, a gente tem um perfil no Instagram, coloquei no chat também. Tem um perfil lá no Instagram. Vocês podem seguir a gente para estar sempre por dentro dos eventos que acontecem, dos produtos, dos outros projetos também que a gente tem dentro do programa. Tem link pro grupo no WhatsApp, no Telegram. Então, para vocês ficarem por dentro sempre das nossas atividades, fiquem à vontade, tá? Aí, nesse link, tem todos os links dentro. Peço também que vocês façam a avaliação do evento. Enfim, fiquem atentos aí ao chat que tem um monte de link para vocês verem. Catiane, sobre as novas tarefas, eu quero muito conversar com você sobre isso, sim, me interessa bastante. Eu estou trabalhando com os alunos justamente sobre essas questões de marketing agora, com o primeiro ano do ensino médio, e eu estava falando com eles sobre a questão dos comerciais, né? Esses autores que você trouxe que mostram marketing 1.0, 2.0, 3.0, que estava trabalhando com eles agora antes do recesso sobre isso. E aí mostrei alguns comerciais, né? A gente tem uma coletânea de comerciais aí antigos no YouTube. Esse do Compre o Batom que você falou, aquele da tesoura que o molequinho fica, eu tenho, você não tem, da tesoura do Mickey. Eu tenho um trauma pessoal com esse comercial, então eu não uso esse. Então, mas esse comercial, ele foi feito com esse intuito mesmo de causar um trauma nas crianças, eu acho. Não, mas o meu foi pior, porque eu não sei se eu tinha ou se eu não tinha, eu nem me lembro se eu tinha tal tesoura. Eu lembro que uma amiga tinha, ela resolveu colecionar pedaços dos cabelos de todas as amigas com aquilo. E eu fiquei com um buraco no cabelo na época, e não cresceu igual nunca. Até hoje, ela é muito minha amiga de infância. A gente tinha 3 anos quando a gente se conheceu. Até hoje eu brinco com ela, meu cabelo nunca cresceu igual por sua causa. Ela fala, para com isso. Eu falei, é culpa da tesoura, ou era sua culpa? Muito bom. É porque eu até falo assim para eles: você imagina uma criança na escola, uma criança na sala com 30, com a tesoura na mão, o que ela vai fazer? E como que isso vai impactar as famílias? Porque as outras crianças vão chegar em casa querendo a tesoura, porque, né? E aí eu lembrei, quando você estava falando, de um comercial da Coca-Cola, vendendo essa ideia de um futuro melhor. Então, tipo, é um comercial, e depois eu posso achar aqui o link no YouTube para quem tiver interesse, eu mando para vocês, que ela fala assim, enquanto são produzidas não sei quantas armas para a guerra, também são produzidos não sei quantos ursinhos de pelúcia, não sei quantos mil ursinhos de pelúcia. Enquanto é gerado lixo, as latinhas de Coca-Cola são recicladas, 98% da latinha são recicladas. Mas são recicladas por quem, né? Não é pela Coca-Cola. E aí ela quer vender essa ideia de que olha como a nossa empresa é legal com o meio ambiente, né? Já no marketing 3.0,
vender uma ideia de empresa super sustentável e enganar um pouco a gente, né? Porque não é bem uma prática da Coca-Cola reciclar as latinhas, e sim dos catadores de lixo, das pessoas que trabalham reciclando, né? Enfim, é muito bacana. E aí agora eu já estou aqui cheia de ideias para continuar o trabalho com os meus alunos. Danilo está escrevendo aí. Capitalismo sustentável é uma contradição em termos. Quer falar, Danilo? Fica à vontade, tá? Pode falar, Andréia. Eu levantei o braço, o dedo, a mão, sei lá, porque eu lembrei, eu sigo muito uma catadora de lixo chamada Anne Catadora. E eu aprendi com ela muitas questões relacionadas à reciclagem de lixo. E uma das principais é que até hoje a gente não paga taxa de reciclagem. A gente paga, sem reclamar, a taxa do lixo, né? Os condomínios pagam, as casas, todo mundo paga a taxa de lixo para alguém recolher o lixo na sua casa. Mas a gente ignora, deixa invisível o trabalho do catador. Quando a gente entrega, é como se a gente estivesse dando lixo para o catador, fazendo um favor para o catador. Vou juntar latas e vou dar para o catador. Mas ele está fazendo um trabalho que a Colurb não faz, né? Ele está diminuindo os resíduos na sociedade. Então, assim, a gente tem muito ainda que aprender em relação a essa questão da economia, né? Da educação financeira, da reciclagem, reaproveitamento, tecnologia social e outros conceitos agora, né, que a gente está trabalhando e engatinhando ainda, né? Porque a sociedade ainda tem muito que ser orientada para as boas práticas. Mas eu adorei, viu? Adorei participar da sua conversa, da palestra. Parabéns. Obrigada. Essa parte da educação para aprender nas mídias também é um outro papo, né? Um outro assunto, porque é isso, foi o que você falou, tem muito que aprender, está tudo muito disponível, só que está ocupado por outras coisas, outras informações e muitos anúncios, muitos, né, informação que talvez a gente não queira receber e acaba recebendo porque a gente não foi ensinado para usar essa ferramenta a nosso favor. Você já assistiu aquele documentário O Dilema das Redes? Já. Quando você falou, me lembrou muito. Eu vou ficar um tempo sem pedir comida no aplicativo. E aí você deixa de abrir o aplicativo e aí começa a chegar umas notificações pra gente. Tipo, 15% de desconto se você fizer compra em mercado, né? Cupons, R$50 em cupons. E esse documentário é muito legal que mostra esses algoritmos, né? Como que eles funcionam e como que eles influenciam a gente, não só a consumir, mas a tomar posições dentro da sociedade também. E é muito pessoal, né? Eles falam, oi, fulano, já chama até pelo apelido, né? Tô sentindo muito a sua falta, né? E parece uma besteira, né? Mas faz muita diferença para uma pessoa que está mais vulnerável, receber uma mensagem como essa, né? A gente passou por um momento da pandemia que tinha muitas pessoas sozinhas e em determinadas situações e que ter uma notificação não era uma coisa simples, né? Tinha um impacto emocional diferente de hoje. Você está na rua e você recebe uma notificação, às vezes você nem vê. Mas você está preso dentro de casa, sozinho, tem outro impacto. Então, todas essas questões, né, vêm abordadas. Eu quis trazer um pouco dessa ideia do marketing digital, falar um pouco, né, sobre isso, porque isso foi o que mudou desde o início do que eu comecei a falar sobre agora, né? E mudou toda a dinâmica da coisa, e da forma como a armadilha chega, de forma muito mais rápida e muito mais direta. É verdade. As redes sociais potencializam isso, né? E essas páginas, assim, que, por exemplo, eu sou muito influenciada por comida. Então, tem várias páginas agora, olha, venha comer em tal lugar. E aí, todos os lugares agora são instagramáveis. A comida é para você tirar foto, não para você comer uma coisa gostosa. Então, tem várias páginas que vão te chamar para consumir esse conteúdo e consumir o produto que está sendo vendido naquele conteúdo também, né? Então, isso está muito potencializado pelas redes sociais também, né? Essa questão de criar a necessidade das coisas, ela é muito engraçada, porque eu já vi umas duas marcas que cresceram
de comida que cresceram assim. Não existia o restaurante, não existia a venda física, e eles começaram a promover as fotos e a produção e o desejo, instigar o desejo por comer aquilo. E divulgar vídeos e fotos só daquilo. E o lançamento em tal época, lançamento em tal época. Depois de ter uma quantidade de seguidores absurdo por causa por causa dos vídeos, por causa das fotos e do desejo das pessoas de comer aquilo, eles abriram e lotou a inauguração e depois durante meses aquilo lotado, porque as pessoas só queriam ir lá porque viram um vídeo, uma foto e ficaram com muito desejo de consumir, né? Então você vê a potência que isso tem. Eles nunca provaram, não tinha ninguém que falou que era bom. Uhum. E a gente sabe só como que essas fotos são mentirosas, né? Aqueles comerciais do McDonald's, por exemplo, a carne cai, aquela coisa bonita, aí o sanduíche é montado desse tamanho. Na verdade, não é assim o produto, né? Então, a foto, os vídeos, eles são mentirosos também, muitas vezes. Mas promove um desejo absurdo, né? Uhum. Eu coloquei aqui no chat, pessoal, também agora o link para quem quiser ler a dissertação de mestrado da Catiane, que traz esses assuntos. Ela vai falar um pouquinho mais sobre essa sociedade de consumidores, né? Onde a gente se confunde no papel de consumidor e produto que está sendo, a mercadoria, né? Que está sendo vendida. É bem interessante, que é o trabalho que eu falei que eu sou fã, que eu adoro. Eu não sei se você consegue do artigo também. Eu não tenho aqui o link, mas é da revista de Educação, Ciência e Matemática. Eu não sei se você consegue. Não sei. Mas pode, a gente, qualquer coisa, se alguém quiser, me pede que. Pode mandar mensagem pra gente também, que a gente encontra. Que quer dizer que a gente envia. Estou tentando encontrar aqui o artigo. Mas eu talvez demore um pouco. Bom, gente, se alguém não tiver mais nenhum comentário ou questão, a gente vai encerrar então o evento. Vou agradecer muito a participação de todos vocês aqui, agradecer a Yasmin por toda a ajuda aqui durante o evento, agradecer a Catiane, que esteve junto com a gente aqui, compartilhando tantas coisas legais, tantas coisas para a gente pensar e olhar para nossa sala de aula. E é isso, a gente espera vocês no próximo evento do Dá Licença. Sigam as redes sociais, o Instagram, e a gente vai se ver aí nos próximos eventos, com certeza. Obrigada, Catiane, mais uma vez. Obrigada, gente. Foi um prazer. Boa tarde para vocês.